E aí, pessoal, olha a gente trocando figurinha mais uma vez aqui, sabe com quem? Ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo e parceiro Luiz Felipe. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. É isso, eu que agradeço, sempre à disposição quando você estiver precisando debater assuntos que possa contribuir, né, ou colaborar de alguma forma, eu estou à disposição. Sempre bom te receber, Felipe. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre obrigações legais das pequenas empresas e das holdings. Bom, eu já cansei de falar, né, que holding nada mais é do que uma pessoa jurídica. E nós sabemos que toda pessoa jurídica precisa ter uma contabilidade, não basta simplesmente abrir um CNPJ. Então, conta pra gente, o que precisa, o que uma holding precisa ter em termos de contabilidade? Você bem disse, uma holding é uma empresa como qualquer outra e no Brasil a gente tem diversas obrigações acessórias que têm que ser cumpridas, né? Em todos os âmbitos, então na esfera federal, municipal e estadual, e até mesmo na área trabalhista, por exemplo, que muita gente às vezes não olha, mas você tem e-social, que você tem que mandar sem movimento, ou se a road tiver uma movimentação que seja pequena, tem que ter lá um prolabore, porque tem um administrador, então tem que ter pagamento das contribuições da previdenciárias, então você tem tudo isso. Na esfera federal, você tem imposto de renda, que é a ECF sem movimento, quando ela não tem movimento, e quando tem movimento normal. Você tem mensalmente DCTF, você tem REINF, então assim, são inúmeras obrigações acessórias que a gente precisa ter e cumprir para a manutenção daquele CNPJ, senão ele fica lá no CNPJ inapto, né? Aí você não consegue nada, a conta do banco deixa de funcionar e tudo para de funcionar por conta disso. E pensando em pequenas empresas, né? Quais são as obrigações legais que uma pequena empresa possui logo após ser aberta? Aí a gente também, a primeira coisa que ela tem que fazer é a opção pelo regime tributário que ela vai ter, né? Porque uma pequena empresa não necessariamente é simples, ela pode ser simples, né? Que é um modelo Simples Nacional. Então ela tem que optar pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E as obrigações vão depender dessa opção, né? Se ela opta pelo simples, tem uma redução nas obrigações acessórias. A DCTF, que eu comentei, por exemplo, não precisa, a REINF, que eu comentei, não precisa, então ela vai ter lá uma apuração mensal, um PGDAS, que a gente fala dentro do portal do Simples Nacional, que tem que ser cumprida, e as obrigações acessórias trabalhistas são as mesmas, né? Você tem que ir lá ficar de olho no e-social, tem questão de, se tiver colaborador, se tiver risco, tem o SST no e-social, então tem todas as obrigações ali trabalhistas. Se ela optou pela outra forma de tributação, tipo presumida, aí ela tem obrigações extra, né, que não vai ter dentro do Simples, né, e vai depender também da atividade, né. Se eu sou uma atividade mercantil, tem inscrição estadual, eu tenho obrigações com a Receita Estadual de controle de estoque, SPEDs e por aí vai. Então, é um emaranhado de obrigações que existem e eles são de acordo com o objetivo e opção, né, de cada empresa em relação à tributação. Felipe, então, de acordo com o regime que essa pequena empresa escolheu, quais são os tributos que geralmente incidem? Como que essa pequena empresa ela sabe que está sendo correta, que está fazendo o recolhimento correto desses tributos? A gente tem tributos indiretos e tributos diretos, né? Os indiretos, a gente tem PIS, COFINS, o ISS, que pode ocorrer se for serviço, o ICMS, que vai ocorrer se for mercantil, né? E o IPI, que vai ocorrer se for indústria. Então, a gente tem esses tributos indiretos. E os diretos, que nas pequenas empresas normalmente ocorrem sobre o faturamento, né? Ele é meio que um indireto, só que o conceito dele é de ser direto, que é o imposto de renda e a contribuição social. Além das contribuições previdenciárias que podem ocorrer se tiver remuneração na folha ali. Ok. Felipe, voltando aí na holding, né? Agora que a gente já desmistificou o que é uma holding de fato e que ela é uma empresa, nada mais do que uma empresa. Perfeito. Ela pode ficar parada? Ela precisa ter movimentação financeira? Conta para os nossos ouvintes. Pode ficar parada, né? Mas aí vai depender muito do objetivo que você quer para cada holding. Eu falo que acho que o maior objetivo que as pessoas buscam na holding é proteção. Então, por que a holding tem uma proteção? Porque ela é uma pessoa diferente da pessoa do dono, né? A pessoa jurídica e a pessoa do dono não se confundem. Então, se o dono, sei lá, teve algum problema X, a empresa não tem que pagar pelo problema dele, porque são pessoas diferentes. Resumidamente, é mais ou menos esse conceito, né?
E quando você não separa bem esse patrimônio no dia a dia, você faz uma coisa que chama confusão patrimonial. E aí você pode desconsiderar a pessoa jurídica. Então, para mim, além das obrigações acessórias, né, além da questão tributária que a gente tem que cumprir, né, ainda tem que orientar o dia a dia do proprietário da holding a trabalhar a holding de forma que ele não crie essa confusão patrimonial. Coisas básicas, até de educação financeira, é não pagar uma despesa do cartão de crédito na conta pessoal na conta da holding, ou não confundir esse patrimônio. A holding tem o bem X, tem o IPTU daquele bem, aí a pessoa física paga o IPTU daquele bem em vez de pagar na holding. Então são coisas que a gente tem que se preocupar no dia a dia, que vão além das obrigações acessórias de fato, mas que vai trazer essa proteção. Porque se houver algum problema que um credor ou qualquer situação, né, possa desconsiderar que existe aquela holding, ou seja, fazer a confusão de patrimônios e dizer que os dois são uma coisa só, você joga fora o benefício maior da holding do qual talvez ela foi criada. Então, seria a proteção. Né? Seria a proteção. Esse é o risco de uma holding mal administrada. Pois é. Então, quando você me pergunta se a holding tem que ter faturamento ou não, se ela tem que ter receita ou não, se ela tem que ter movimentação financeira ou não, vai muito em cima disso, né? Às vezes uma holding societária, que é só para ser donas de outros PJs, pode ficar um tempo ali sem movimento. Mas quando ela for receber o lucro dessa PJ, tem que passar pela conta dela. Não adianta mandar o lucro direto para o dono da holding. Eu quebrei também isso. Mas ela talvez possa ficar sem movimento. A patrimonial, não tem como ela ficar sem movimento, porque ela tem os bens, tem despesa daquele bem, tem manutenção daquele bem, às vezes loca aquele bem, tem receita daquele bem. Então, assim, é raro, mas acontece muito, vamos dizer assim, né? É difícil ter uma holding sem movimento. E quando tem, normalmente não fica o ano inteiro sem movimento. Ela fica maior parte do ano, mas tem um mês ali que ela recebe um dividendos, alguma coisa assim. E isso, para nós, da contabilidade, faz com que não seja uma empresa sem movimento, porque as obrigações acessórias de uma empresa sem movimento, elas são simplificadas se a empresa ficar o ano inteiro sem movimento. Se ela teve um movimento no mês, já quebrou essa lógica que eu tenho que fazer como se fosse uma empresa com movimento, como qualquer outra. Então, a holding não operacional também, ela continua com obrigações acessórias a serem cumpridas. Continua. As obrigações acessórias, elas existem só de ter o CNPJ, né? Mas o que eu disse aqui agora é que tem que ser bem feito, bem orientado e fazer com que ela também tenha um movimento que justifique o propósito negocial da holding, né? Se você só montar lá só para ter sei lá, de nome mesmo, de ter o CNPJ, você pode estar quebrando um conceito que é muito importante para a manutenção da holding. E em qual situação a holding pode vir a ser fiscalizada? Hoje a fiscalização nossa é muito eletrônica. Faz muito tempo que eu não recebo um fiscal lá na Contabilitar, entendeu? Mas intimação de um fiscal chega toda semana. Então, ou seja, tem cruzamentos que podem ser feitos, né? Cruzamentos como o saldo da sua conta bancária às vezes não está batendo com o que está lá na ECD, que é na contabilidade. A movimentação financeira da conta não justifica a receita que ela tem. Então, já vi cruzamentos de uma empresa tem receita de 10 mil, mas movimentou na conta 1 milhão. Aí você tem que justificar e entender o porquê que teve essa movimentação. Então, a Receita Federal, até estadual, mas a federal faz esses cruzamentos, né? Porque ela tem informação de tudo quanto é lado. O cartão de crédito chega informação para ela, as instituições financeiras mandam informação para ela, os prestadores de serviço mandam informação para ela, né? Então, os bancos de retenções ali mandam informação. Ela tem isso na mão. Se ela cruzar com o que você informou, ela consegue ter ali um indício de alguma irregularidade. E essa notificação sempre chega de forma eletrônica, né? Ela chega lá no ECAC, na Receita Federal, ou no CIAR, na Receita Estadual, por exemplo, né? E isso também exige uma manutenção. Então, você tem uma empresa aberta, no mínimo que você tem que fazer é vigiar o ECAC dela ali de 10 em 10 dias, porque pode chegar alguma intimação ali. Então, isso é mais uma coisa que a gente não pode deixar largado. Como você falou, né, Felipe? Se existe um CNPJ, já existem obrigações, né? Mas como que a gente traz a consciência para as pequenas empresas, para as holdings familiares, essa relevância de manter a contabilidade ativa e regular? Eu acho que em relação à holding, não ver na internet que viu o holding é bonito, eu vou montar. Né? Tem que ser bem orientado. Então,
a gente sempre, quando faz esse trabalho junto, a gente sempre orienta o cliente do que é ter uma holding. Não é simplesmente abrir o CNPJ e esquecer que ele existe, né? Você precisa cuidar e ter a manutenção dele, né? Tanto nas ações suas no dia a dia, quanto nas obrigações acessórias ou questões tributárias que aí você terceiriza lá para o contador fazer, né? Mas você precisa sempre saber o que é uma holding quando você está abrindo, não simplesmente abrir por achar, né? Eu recebo muitas pessoas que chegam lá na contabilidade querendo abrir holding, quando a gente explica o que é a holding, ele acaba desanimando, fala, eu não achei que era bem isso que eu pensei, né? eu achei que não era assim, por quê? Por ter essa dificuldade dessa manutenção e tal. Mas é custo-benefício, né? Eu tenho ali um custo, até mesmo a manutenção, mas o que eu estou ganhando em troca disso, eu acho que é isso que sempre a pessoa tem que levar em consideração. Felipe, conta pra gente, o que é a tal contabilidade de gaveta e por que ela é tão perigosa? Então, a contabilidade de gaveta é aquela contabilidade que é desconexa, né, com a realidade da empresa. Então, isso também pode ser um objeto de confusão patrimonial, né? Então, às vezes, o cara montou a holding, mas ele não manda as informações para o contador. Eu tenho 3 contas bancárias, eu mando só de 2, e deixo de informar, ou compro alguma coisa, emito a nota fiscal em nome da holding, e não mandei para o contador contabilizar, e não fiz o pagamento por lá. Então, você vai pegar o balancete, não tem aquela compra, né? Você vai pegar o balanço da empresa, não tem aquela conta bancária que ele deixou de informar, aí a contabilidade fica imprestável para o uso que ela se propôs, né? Então, por isso que a gente brinca que é de gaveta. O contador faz e guarda na gaveta dele, porque ela não vai servir para nada, ela não é a realidade da empresa. Então, eu acho que ela é mais um ponto, além da desconexão de obrigações acessórias, que pode gerar uma multa de uma obrigação que não foi feita, ela é mais um ponto de fazer essa confusão patrimonial, né? De provar que existe essa confusão patrimonial. Então, às vezes, não tem a confusão no dia a dia, mas por ele não ter demonstrado corretamente na contabilidade, o documento se mostrou numa confusão patrimonial, né? Não basta fazer de modo correto, precisa mostrar que está fazendo. Perfeito. Ô, Felipe, até me ocorreu aqui uma coisa que eu queria que você falasse pra gente. A que você atribui essa desorganização que acontece nas Eu empresas? acho que é falta de alinhamento mesmo, sabe? A pessoa que abriu a holding, ela tem que entender para que é, entender aquilo, entender o que aquilo vai mudar na vida dela, e ela tem que estar preocupada com aquilo, entendeu? Entender o produto que está comprando, né? Isso, eu acho que é isso. E em relação ao assunto anterior, né, quando você estava concluindo aí, que a gente falou da contabilidade de gaveta, né, eu acho que ela é muito prejudicial se você for pensar. Quando é que a gente sempre monta a holding não pensando em dar cana em ninguém, né? Exato. A gente monta porque, empreender é tomar risco, né? A gente tem risco a todo momento. Então, quando a gente montou, ou quando a gente está trabalhando ali muito tempo com a holding, nunca teve problema, nunca teve o risco, porque a proposta dela é essa, né? Mas se houver o risco, eu tenho que estar protegido. Aí, quando acontece alguma situação de risco, que a pessoa vai ver que está desprotegido, e aí não tem como consertar mais. Então, eu acho que é bem por aí. Bom, eu acho que o que a gente pode, né, concluir desse episódio é a necessidade de, ao abrir uma empresa ou uma holding, ter tanto uma assessoria jurídica quanto uma assessoria contábil e ouvir os profissionais que te assessoram, né? Porque não basta você ter um contador e não mandar as informações. Perfeito. Então, a mesma coisa, não basta você ter um jurídico e não consultar e não perguntar primeiro, né? Eu até às vezes brinco com os clientes, você pode fazer errado, desde que você saiba o que você está fazendo e quais são os riscos que você vai enfrentar daquilo. Perfeito. Né? Assim, tomar uma decisão consciente, ainda que seja, vou correr esse risco, mas consciente de que eu estou correndo esse risco, né? Acredito que seja essa a lição do episódio. É isso, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? A gente espera te receber muitas outras vezes aqui. Eu que agradeço, gente, sempre que precisar, como eu já disse, estou à disposição. Muito obrigado, Felipe, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.